Agora, antes de darmos continuidade, me responde uma coisa. Entre Álvaro e o Leonardo, com quem vocês acham que a Ângela faz um par perfeito? Deixem sua opinião aqui embaixo em comentários, quero saber, hein? Então, vamos agora sem mais delongas para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Mirtz está lá em seu escritório totalmente irritada. Ela está olhando todas as contas bancárias que ela tem e todas estão bloqueadas. Ela pergunta então a si mesma o que está acontecendo, por que nada aqui pega, e fica muito irritada. Nisso, o Dario chega em seguida e então chama por ela. Mirtz, aí ela fala, por que você não bate na porta? Por que ninguém te deu educação, hein? Eu não quero falar com ninguém, por favor, saia e me deixe só. Aí o Dario diz, não, eu vim falar com você e é importante. Aí a Mirtz então grita para ele, perguntando o que ele quer. Aí ele diz que veio por ordens de Ângela, porque ela está demitida. Ângela encerrou todas as contas e ações que envolvem o nome de Mirtz. E nesse momento, o Dario conta então para a Mirtz que a Ângela deu ordens para que ela deixasse o hospital agora mesmo e que não levasse nada com ela. E então, ele anuncia para a Mirtz que ela está demitida e expulsa do hospital agora mesmo. O Álvaro é desmascarado mais uma vez. Dessa vez ele está ao telefone conversando com a Salma, pedindo para que ela tome cuidado, pois hoje mesmo, aí nessa hora, a Ângela chega. Pois hoje mesmo ele acabou de descobrir que o Leonardo deu entrada no pedido de divórcio dela com ele. Aí a Salma por telefone pergunta como ele sabe. O Álvaro então conta que ele viu esse pedido de divórcio com seus próprios olhos, bem na hora então que a Ângela chega e fica ofegante só em escutar que o Álvaro não está cego. Nesse momento, a Mirtz, então, com o ciclo todo fechado lá na empresa, o Dario dá a pior notícia para ela, que ela está demitida, e exige então que ela saia do hospital agora. A Mirtz diz que quem pode demitir ali é a Samantha, e mais ninguém. Dario diz que a única pessoa que pode fazer isso é a Ângela, ela é a autoridade máxima ali. A Mirtz segue então firme e forte, dizendo que não vai sair do hospital, a não ser que a Samantha lhe dê ordens para isso. Aí o Dario diz que não, ela vai ter que sair exatamente agora como a patroa mandou. Fala então se referindo a Ângela e diz que também ela não vai sair de mãos vazias não. Ela vai sair de lá com um grande processo sobre a fraude que cometeu, tentando incriminar então a Ângela. Quando ele fala isso com o pulso bem firme e forte, então olhando para ela, a segurança chega então para expulsar a Mirtz de lá a pontapé. O Dario até diz que se ela não sair por bem, vai sair por mal. O importante é que ela deixe aquele hospital agora mesmo. A Mirtz então diz que vai pegar e juntar suas coisas para que vá. Aí o Dario diz que não. Todas as coisas dela serão então retiradas depois, mas que agora ela sairá então apenas da forma que entrou, com a roupa e a bolsa dela e mais nenhum único pertence. Aí então a Mirtz se sente totalmente humilhada depois de tudo isso. Enquanto o Álvaro está conversando com a Salma, aí então a Ângela então pede o celular dele e arranca então o celular da mão dele e então pede para que ele lhe diga a verdade. Você é um safado, Álvaro, você estava enxergando todo esse tempo. Aí então ele olha bem nos olhos da Ângela dessa vez e diz que tem uma boa explicação sobre isso. Ângela então diz que não quer então nenhum tipo de explicação. Ela estendeu a mão a ele, ouviu, escutou, tentou compreender, mas ela foi uma estúpida por ter acreditado nele. E olha só, agora ele está enxergando. Desde quando você enxerga? Você enganou a todos. A Ângela fica muito brava, mas o Álvaro segue então tentando contar para a Ângela o que realmente está acontecendo. Diz que não consegue enxergar de verdade, apenas enxerga algumas sombras. Aí a Ângela diz que não consegue acreditar, porque o Álvaro sempre está aprontando, ele não consegue ficar quieto, ele consegue somente manipular e enganar as pessoas. E então ela diz que ele deveria ter sido fiel a ela, ter contado tudo, mas não, ela então foi enganada novamente pelo Álvaro. Álvaro poderia ter lhe contado tudo desde o começo, que ela poderia então ter lhe ajudado, mas novamente Álvaro, uma traição, essa eu não vou perdoar. Aí o Álvaro tenta a todo custo tentar convencer a Ângela de que eles devem ficar juntos, que o Álvaro é uma nova pessoa, se referindo a ele mesmo, né? Que a Salma é louca pelo Leonardo e que eles vão ter um filho juntos, assim como eles dois tiveram também, e que esse foi o sinal do destino para que eles pudessem então ficar juntos. Álvaro então tenta a todo custo então convencer a Ângela de que ela e Leonardo nunca darão certo, porque ele e ela nasceram um para o outro, e então fica
ali tentando convencer a moça o tempo todo de todas as razões que ele fez para continuar fingindo então que está cego. A Ângela então fica incrédula que novamente o Álvaro pisou na bola com ela. Ângela então pede para que o Álvaro entenda que jamais eles dois voltarão a ser um só, e diz então que eles nunca tiveram uma relação de verdade, porque enquanto ela tentou ser fiel a todo custo com ele, isso não funcionou, e então ela diz que está totalmente decepcionada com ele. Aí, como se não bastasse mais, a Ângela então agora vai conversar com a Adela para contar tudo o que aconteceu e contar então que a mãe tinha razão quando disse que não era para confiar no Álvaro. Elas estão jantando e a Ângela vai atualizando sobre tudo isso quando de repente a porta bate. Aí elas dizem então uma para a outra que não estão esperando por visita nenhuma, mas a Ângela então fica ali pensativa para saber quem foi que bateu na porta. A Adela então se levanta para continuar servindo o jantar e então a Ângela vai abrir a porta para ver quem é. Quando a Ângela abre a porta, é a mãe de Leonardo que está lá, toda irritada. Aí então, quando ela entra sem nem sequer pedir licença, aí a Ângela fica com raiva, da falta de educação da sogra e pergunta então quem ela pensa que é para entrar em sua casa assim. Aí a Missa então dá uma surra na Ângela, dá uma tapa daquelas e diz então: maldita, você me expulsou da fundação, a única coisa que eu tinha era isso e eu só fiz te apoiar. Aí a Ângela não conta conversa e taca-lhe a mão na cara da Mitz também, que vira o rosto. E diz que a ela não vai tocar nenhum fio de cabelo de seu rosto e nem em nada que seja dela. E então pede que lhe respeite, porque se ela não amasse o Leonardo da forma que ama, ela ia mostrar então a Mitz naquele momento como é que se faz então para dar uma surra numa pessoa. As duas então, gente, é um tapa de um lado, é um tapa do outro, é uma confusão, é uma gritaria que todos os vizinhos, claro, estão escutando, e então as duas trocam farpas daquelas. A Adela chega então assustada para querer saber o que é que está acontecendo, e então a Adela fala para a Mitz que elas duas têm muitas perguntas a fazer. E é claro que a Adela ainda está vivendo aquele luto, ela ainda continua vestindo preto, e a Mitz então fica irritadíssima e agora arrependida por ter ido até lá. Ângela pergunta para a Mitz se ela tem noção do que foi que ela fez com essa fraude, que por conta dela, ela deixará uma cidade inteira sem atendimento médico e que poderia salvar outras vidas também e contribuir com emprego para outras pessoas também. A Mitz diz então que não foi ela não fez nada. A Adela pede para que Mitz não minta, todos já sabem de toda a verdade, ela que desapareceu com o dinheiro e depois fez com que a Ângela pensasse em então ser uma delinquente, que todos então pensassem isso dela. Aí a Ângela diz que ela que estava então com o dinheiro, porque o dinheiro apareceu então nas coisas dela. Isso porque Leonardo então conseguiu então provar a inocência de Ângela diante dessa situação. Quando a Mitz roubou o dinheiro da Ângela, Leonardo foi lá e roubou o dinheiro da Ângela de Mitz. Aí então a Mitz começa então a falar cada coisa pesada para a Ângela, que retribui à mesma altura. Aí então a Mitz fala para a Ângela que ela, como ama o filho dela, não deveria então estar falando todos esses falsos para ela e muito menos lhe levantando a mão. Aí a Ângela fala que ela só levantou a mão para ela no caso de dar um tapa em Mitz porque a Mitz fez primeiro com ela, e que se a Mitz não sabe, o banco tem todas as transações bancárias que envolvem então o nome de Mitz em todas as fraudes que aconteceu, e então a Ângela esculacha então com a cara da Mitz. A Adela até fala para a Mitz que se o Geraldo soubesse que a Mitz era uma ladrona, nunca que teria dado então um cargo do jeito que deu, então diretamente da fundação para a Mitz. E então as duas é duas contra um, No caso, as duas têm razão em tudo que fala em relação a Mitz, e Mitz fica então tentando argumentar, tentando mostrar que está certa, sendo que ela não está certa. Ela realmente fraudou o hospital, pegou aquele dinheiro, enfim, tanto a Ângela quanto a Adela têm totalmente a razão, e a Mitz mais uma vez é desmascarada. A Mitz diz então que a Ângela está julgando ela e que deveria ir atrás de quem realmente está tentando fazer mal a Ângela, que não é ela, e sim a Samantha. Aí a Adela defende a filha e diz que a Samantha não estava nessa só. Tanto a Mitz quanto também a Salma e o Félix estavam todos juntos nessa, porque foi o Félix quem roubou a casa e roubou o dinheiro, documentação, celular, enfim. A Samantha, que foi a mandante de tudo isso, e a Salma que pegou até o celular da Ângela com as
gravações que tinha lá, onde ela desabafava sobre o Álvaro, ser o seu primeiro amor, aquela coisa toda. E a Adela, então, gente, argumenta cada vez mais belo, defendendo, então, a sua filha. Aí então a Miss continua dizendo que as duas não tem como provar que ela quem errou, quem ela que fez aquelas coisas todas. Aí então a Ângela diz que é muito engraçado a cara de pau que a Miss tem de ir até sua casa sem nenhum tipo de prova e ficar lá então falando coisas por coisas, tentando se defender sem argumento, sendo que elas têm provas contra a Miss. Aí então a Miss tenta então conseguir algum acordo com a Ângela. Aí a Adela, gente, numa fúria só, ela disse que ali não é lugar de tentar nenhum tipo de acordo, não. Ela já teve a chance dela de mudar e não agarrou isso. E então, larga-se da minha casa agora, que saia da minha casa agora. Aí a Adela expulsa então a Miss de lá a pontapé. Ela pega então a mulher pelo cabelo, pega o ombro assim e expulsa então ela e joga então a Miss na rua, que fica lá gritando, chamando tudo quanto é nome com a Adela, que fecha a porta então na cara da mulher. Aí então quando ela entra toda séria, incrédula que ela conseguiu fazer isso. A Ângela também nunca viu sua mãe brava e fica então olhando uma para a outra séria assim, e do nada elas começam então a fazer a encenação como foi que a Adela então fez isso com a Miss e cai então na risada, porque foi uma cena até demais para elas duas, porque a Adela não é acostumada então a fazer esse tipo de cena não, né? Ela sempre é aquela coisinha romântica, boazinha, e dessa vez ela taca a mão então na Miss e leva então a Miss uma surra, tanto da Ângela quanto também expulsa da casa delas. Após Álvaro ser desmascarado, o homem fica liso batendo, não tem para onde ir, está separado de Samantha, que era quem lhe dava algum suporte financeiro, está também desempregado porque após ser desmascarado por Geraldo, o Álvaro ele fica no olho da rua, literalmente, tanto da mansão quanto também lá do hospital. Nisso, a Ângela se solidariza com o ex e acaba então deixando ele ir morar na sua casa, até porque ele tem uma filha, que é a Clarinha, onde elas são muito amigas. E claro, a Ângela não conseguiria deixar então o pai de seu bebê no olho da rua. Então, depois então de Álvaro pedir para morar com a Ângela aceita, colocando então algumas condições nele, dizendo que eles nunca terão nada. E nisso, o Álvaro então vai passar uma longa jornada morando com a Ângela. Claro que isso é contra então a vontade de Leonardo, que fica enciumado e com razão diante dessa situação. Ângela está ninando seu bebê para dormir e conversando com o bebê, fazendo canções e etc. Aí o Álvaro está lá então todo orgulhoso então pela mãe que ele escolheu para seu bebê. Claro que o bebê não foi algo planejado, simplesmente aconteceu. Diferente dos boatos que falam por aí que esse bebê é do Leonardo, não. Esse bebê realmente é do Álvaro. Aí agora ela está conversando com o bebê, falando então coisinhas, e o Álvaro está lá observando então. E acha lindo quando a Ângela começa então a cantar para que o menino durma. Aí o Álvaro então conta para a Ângela que o bebê tem muita sorte em ter a Ângela como uma mãe e diz que ama então escutar ela cantando, conversando e tendo esse momento fofura com o bebê. Aí a Ângela então fala como não ter esse momento com ele e ele é apenas um bebê. Aí então Álvaro diz que sente muito por todas as coisas que aconteceu entre eles e que se arrepende bastante de ter então cometido alguns vacilos então com a mocinha. Álvaro continua então insistindo para que ele e a Ângela possam reatar então a relação que eles tiveram pelo bebê. Mas Ângela deixa bem claro para o Álvaro que eles não terão mais nada, que tudo ficou no passado e que a partir de agora ele é apenas pai do seu bebê. Aí então o Álvaro fica então insistindo para ter uma oportunidade com Ângela e começa então a dizer que se arrepende das maldades, de ter se casado, de ter então dado aquele golpe no hospital e entre outras coisas também. Na hora que a Ângela está dando um fora no Álvaro, o Leonardo chega bem na hora de escutar isso. E então, Álvaro pede então uma chance para a Ângela de provar a ela que ele agora é um homem transformado e disposto a reconquistá-la. Álvaro então pergunta para a Ângela o que ele poderia fazer para convencer a Ângela de que ele está falando a verdade. Ângela apenas diz que não sabe, enquanto Leonardo não gosta nada dessa situação. Daí, o Leonardo se aproxima e diz que tem uma ideia. Ideia essa que pode então provar para todos que realmente ele agora está querendo mudar.
Aí o Leonardo é bem direto então em perguntar para o Álvaro se é verdade ou se é mentira o beijo que ele flagrou entre eles dois. Se de fato aquele beijo foi o Álvaro que deu então em Ângela sem o consentimento dela ou se foi um beijo apaixonado. E então pede para que o Álvaro responda ali bem na frente da Ângela o que ele já lhe contou para o Leonardo, né? Porque Leonardo ficou sabendo que Ângela e o Álvaro se beijou porque os dois quis, sendo que a Ângela já explicou que não foi apenas um beijo que o Álvaro lhe deu que não foi correspondido. Álvaro então fica sem saída a não ser ter que revelar toda a verdade ali. A Ângela fica então olhando para o Álvaro, esperando então que ele lhe dê uma resposta então diante daquela situação. O Álvaro pode mentir, como também pode falar a verdade. Então essa é uma prova se ele está de fato querendo mudar ou não. Então, Álvaro, querendo mostrar que realmente mudou, ele então confessa para o Leonardo na frente da Ângela que realmente o beijo não foi Ângela quem correspondeu, ele quem pegou esse beijo dela. E então diz que desgraçadamente a Ângela ama o Leonardo, está realmente apaixonado por ele. Mas que vale lembrar que quem realmente o coração de Ângela ama é ele, porque agora talvez a Ângela esteja confundindo os sentimentos que ela tem pelo Leonardo e começa a falar que a Ângela nunca vai amar alguém como ela já amou ele um dia. Aí então Leonardo pergunta para o Álvaro porque ele insiste em tentar algo com ela, sendo que ele sabe que a Ângela não o ama. Álvaro então deixa claro para o Leonardo que o sentimento que a Ângela teve um dia por ele é maior do que qualquer sentimento que ela um dia possa ter por alguém, que o sentimento que eles dois tiveram foi um sentimento, um laço muito forte. Leonardo então olha para a Ângela quando então o Álvaro pergunta para a Ângela se ela vai negar todo esse sentimento. Aí então a Ângela diz que sim, ela nega sim esse sentimento. E diz que ele está equivocado e que então quando ela continua a falar, aí então o Álvaro fala: o que você sentiu por mim, você nunca sentiu por ninguém. Vai, fala para ele. Não tenta então contestar tudo que eu estou te dizendo, porque você sabe mais do que ninguém que o que a gente sentiu é algo único, é algo de alma, algo que não se apaga. Ângela então fica abismada com tudo que o Álvaro está então pensando diante daquela situação e não consegue mais dizer nada. Quando o Álvaro se retira, Leonardo fica com ciúmes e pergunta se o que o Álvaro disse não seja verdade. Aí a Ângela então fala para o Leonardo, claro que não, eu não tenho mais sentimentos com ele. Aí então Leonardo tenta justificar aquele ciúme que ele está sentindo ali e diz que ele tentou falar algo. Aí é nesse momento então que o Leonardo começa a questionar a Ângela sobre um áudio que ele escutou que a Salma então tentou desmascarar a Ângela, onde a Ângela dizia todo o sentimento que ela sentia pelo Álvaro, onde a Ângela então se declarava. Só que nessa gravação secreta que a Salma tentou então desmascarar a Ângela é quando ela fazia um desabafo de quando ela conheceu o Álvaro e depois quando ela conheceu o Leonardo. Então há 2 etapas nesse áudio. Se você ainda não escutou esse áudio, comenta aqui abaixo áudio da Ângela, que eu vou colocar o link para que vocês possam entender toda essa história. Aí Leonardo diz então para a Ângela que ele consegue acreditar na Ângela por causa do amor que ele sente por ela e pede então para que a Ângela lhe mostre então a continuação do áudio que a Salma lhe mostrou e pede então perdão a Ângela por pedir isso a ela, porque ele necessita então escutar esse áudio. Aí então a Ângela pergunta por que ele quer tanto escutar a segunda parte. Aí então o Leonardo diz que quer saber porque ele realmente a ama de verdade e ele não quer que não há nenhum tipo de intriga na relação deles dois e quer esclarecer de fato o que realmente a Ângela sente pelo Álvaro e também por ele. Daí, depois de muita insistência, a Ângela então diz para o Leonardo que ela vai mostrar então a segunda parte dessa gravação. Leonardo então fica tranquilo e diz que hoje ele vai ficar ali. Aí a Ângela pede para que o Leonardo volte para casa e fique com a Salma, porque ela pode cumprir com as chantagens que falou para o Leonardo sobre ela ir embora e nunca deixar ele conhecer então a filha dele. Aí o Leonardo diz que ele não vai continuar caindo nas chantagens da Salma e que hoje ele vai passar a noite ali, ao lado dela e do filho dela também, que ele já tem como um filho. Daí os dois trocam então um olhar apaixonado um para o outro e assim o Leonardo segue então, sem querer seguir então as chantagens da Salma sobre sua vida.
O advogado de Álvaro liga para ele para informar que acabou de sair o mandato de prisão para Ângela. Álvaro fica abismado e pergunta então para o advogado o que foi que aconteceu. Nesse momento, o advogado de Álvaro informa que tanto a Samantha quanto a Mirtz estão acusando a Ângela pelo fraude do roubo que teve lá no hospital. Para quem não está entendendo ou ainda não acompanha o nosso canal, foi postado aqui em primeiríssima mão que a Ângela foi acusada desse roubo por causa da Salma, Ângela, no caso a Mirtz e a Samantha. Elas então deram um dinheiro para a Ângela guardar lá, que era para construir a fundação, aquelas coisas todas, aquele movimento, e acabou que eles contratando então o Félix para que fosse até a casa da mocinha, pegasse tudo que tinha lá, incluindo esse dinheiro. Álvaro então chama as mulheres de malditas desgraçadas. Aí então o advogado segue dizendo que não sabe o que fazer e que não seria bom contar para a Nancy, já que ela é a responsável do setor financeiro lá do hospital, porque a Samantha andou distribuindo dinheiro por aí para que todos então que pegarem esse caso façam vista grossa então para defender a Ângela e que então a acuse, fazendo então com que a mocinha não tenha outra saída a não ser ir para a cadeia. E diz então que eles têm que esconder essa informação da Nancy. Álvaro então fica um pouco curioso em relação a isso e então diz que agora eles têm que bolar algo para que possa tirar Samantha e Mirtz então do caminho da Ângela. E então diz que a Ângela seria incapaz de pegar esse dinheiro. Aí então o advogado diz que legalmente eles não têm nada que possam fazer. Aí então Álvaro diz que ele tem algo que ele pode fazer. Aí então o advogado pergunta para o Álvaro o que ele planeja. Álvaro então pede para que seu advogado vá imediatamente até a casa dele porque ele tem um plano. E esse plano vai ajudar a Ângela de uma forma ou de outra. Álvaro faz então uma ligação para a Ângela, pedindo então para que a moça vá até onde ele está, pois ele está muito assustado, ele não enxerga nada e ele acha que está então com a sua vida em risco. E diz então que ali onde ele está muito assustado. Aí a Ângela então pergunta educadamente onde é que o Álvaro está. Mal sabe ela que ele tem um plano em mangas e que essa ideia não vai acabar nada bem. Aí nesse momento então ele dá a localização para ela porque ele perguntou a um senhorzinho onde ele estava e o rapaz então, o senhorzinho, lhe contou onde estava. Ângela então pede para que ele não saia de onde está, que logo ela chega. Ela desliga então o telefone e pede um favor ao Ed que coloque então seu filho para dormir, que cuide bem dele, que ela não demora. Ela vai até onde o Álvaro está, que não é muito longe dali, e já retorna. Ed diz que ela pode ir tranquila, que ele vai cuidar muito bem da criança, mas pede que ela não demore. Aí a Ângela diz que não, ela não demora, ela só vai ajudar o Álvaro e logo ela retorna. Mal sabe ela então que o pior está prestes a acontecer. Ângela finalmente chega no local combinado onde Álvaro falou e ela então olha para ele e fala: bom, que bom te encontrei. Álvaro então coloca um sorriso em seu rosto, abraça ela bem forte e então ela pergunta o que foi que aconteceu, por que ele está ali. Aí Álvaro começa então a gaguejar. Ângela nota que há algo de errado ali porque ele está escorado em um carro e pergunta de quem é esse carro. Esse carro é de seu advogado? Aí então Álvaro continua então a gaguejar e então chama Ângela, meu amor. Aí ela fica irritada e diz: por favor, não me chame de meu amor. Aí ele então pede perdão. Aí então a Ângela pergunta perdão por quê? E ele continua falando perdão. Aí então ele fala é para o seu bem. E então ele abre a porta do carro e a Ângela fala: Álvaro, o que é que está acontecendo? De repente o advogado de Álvaro aparece por trás da Ângela sem que ela note. Coloque então um pano na boca e no nariz dela para que ela possa cheirar uma substância onde ela desmaia em segundos. Quando de repente a Ângela se apaga, Álvaro então abre o carro, coloca ela então dentro do carro, junto com ele, claro, abraçado a ela. O advogado olha então para os 4 cantos dos locais onde eles estão para ver se alguém está então observando eles. E notando então que não é visto por ninguém, o advogado então entra sorrateiramente dentro do seu carro. Nisso, ele fecha a porta, olha para os cantos novamente para ver se há alguma testemunha ali e Álvaro então pede para que o advogado arranque, no caso, saia logo daquele local, arranque o carro logo, né? Quer dizer, vá logo, e para que ninguém os note ali. E então questiona ao advogado se alguém os viu ali.
O advogado coloca o cinto enquanto a Ângela está desmaiada sobre o colo então de Álvaro, e Álvaro pergunta para o advogado se alguém os viu. O advogado diz que asseguradamente ninguém os viu não. Então Álvaro pergunta ao advogado por causa da demora que ele ainda não saiu do canto. O advogado então pede paciência antes que a Ângela então acorde. Álvaro então questiona ao advogado quanto tempo a Ângela vai ficar ali desacordada. Isso porque ele tem medo que ela acorde no caminho, né? Já que ele está tentando levá-la embora. Bom, não posso falar a frase certa aqui, que é o sequé. Então, aí Álvaro sequé a Ângela e o advogado fica ali, então, gente, numa encruzilhada daquelas, né? Ele, então, tira o carro de lá, sai, então, sem que ninguém os veja. E, então, é uma adrenalina pura essa cena que acontece, onde o Álvaro tenta, então, salvar a vida da Ângela para ela não ir para a cadeia e acaba, gente, piorando toda a situação. E essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muito babado por aí. Se inscreve, clica no gostei. Muito obrigada por sua audiência.